legal aí, gente. Estamos começando o nosso Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar e hora certíssima para acabar. E hoje a minha convidada é uma grande atriz de TV, de teatro, Carol Rubner. Que legal que você está aqui, Carol. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito, Zé, estar aqui. Muito bom, um podcast maravilhoso, esse espaço lindo. Uma delícia poder conversar durante 48 minutos, né? Não, o que eu achei mais legal é o seguinte, eu dei o endereço do estúdio, eu falei, mas fica ruim para você? Ela falou, eu vou a pé, eu moro na mesma rua. Então a facilidade de você estar aqui, né? Exato, só acho que 300 metros. Isso que é bom. E não deu nem tempo de transpirar. Ó, que bom. Carol, você é maravilhoso. atriz desde pequena? Eu comecei a estudar teatro já muito cedo. Eu acho que é assim, não é? Que começa na escola, o pessoal começa a estudar. Eu não sei. Eu acho que a gente tem a oportunidade, né? Na escola de aprender esporte. A gente conhece todas as áreas, né? E aí... Você se encantou com o teatro? Acho que foi isso. Eu fui povo de Deus primeiro. Eu estudei no colégio católico, eu lembro povo de Deus, de tudo. Eu lembro até hoje. Você estudava em que escola? Colégio Nossa Senhora da Aparecida. Em Moema. Em Moema. O Consa. Famoso Consa, a galera do Consa. Um beijo, galera do Consa de Moema, aqui de São Paulo. E aí você partiu para as artes cênicas. Exato. Aí foi ali, acho que eu me apaixonei. E aí eu comecei a estudar dentro da escola mesmo, teatro. Já tinha peças na escola? O EV Sobral, que hoje trabalha na... Sim. Ele é de um canal, né? O Brasil. Da Rede Brasil, o EV Sobral. O EV Sobral fazia uma peça lá que era Francisco e Clara. E tem um teatro muito lindo no Consa, mesmo, bem bonito. E aí ele foi ali, ele começou a dar uns cursos. E aí logo em seguida eu comecei a fazer curso com outro professor lá da escola, que é um ator, que chama Sérgio Seixas. Ele dava aula lá de educação artística e teatro, assim, à parte, né, para quem quisesse. E ele era amigo da minha mãe, umas coisas tão malucas. Aí eu comecei a falar, tá bom. E aí eu comecei a fazer teatro. E todo ano tinha apresentação de peça, sabe essas coisas? E aí foi indo. E aí a gente fazia... festival, lá no Arquidiocesano também tinha os festivais, intercolégios, exato. Minha avó morava em frente, na casa em frente ao Arquidiocesano. Tinha uma Meu em frente, sonho era na estudar Santa no Cruz. Não, na Santa Cruz. Na Santa Cruz, É não, Santa na Domingos de Moraes. Hoje é um shopping então, ali. Né? Mas antes disso, eram várias casinhas pequenininhas. Eu era criança. E eu lembro que era exatamente na porta. Você abria a porta, tinha o Arque. Meu sonho era estudar no Arque, que eu achava uma escola tão chique, é tão bonito lá, né? É chique, arborizada. É demais. E antes, você também já começou velho. Tinha escola, tinha casinha na frente do Arque. Dava pra atravessar ali tranquilo, as crianças iam brincar na rua, né? Exatamente. Hoje, mas não tinha morreu. metrô, né? Nessa época que não tinha metrô. Era um negócio em outro século. Nossa, em outra realidade do mundo. Numa outra encarnação. Numa outra encarnação. Mas e daí, essa velho, tua... né? A gente fica velho. Passa tão rápido o tempo, né, gente? O tempo é tão cruel, gente. né? Agora cada vez que você vai no médico, volta com um remédio novo pra tomar. Sempre, não, toma só essa vitaminazinha. Isso aqui é bom pro colesterol. Gente, e aí é pra não enxergar pra mim, que eu tô com 44 anos. Já e aí, pertinho, já começa cada vez mais pertinho, né? Com 40 eu fui. A primeira vez, mas eu não tava com meio nenhum grau sintoma. só, dá pra você aguentar. Não, eu não tinha sintoma ainda, mas assim, eu falei, achava... E quando eu era criança, eu não sei, eu queria usar óculos, aparelho, tinha essas piras ali quando eu era criança, né? E aí eu fui achando que ele já ia me dar. Ele não me deu. Ele falou, não, espera, vai ter uma hora que você realmente... Vai precisar, não dá. Você vai vir aqui. Você aqui. pegar a bula da Novalgina e ver que não... Ferrou, gente. ferrou. E a minha mãe que me deu uma lupa. Meu Deus. Pra deixar na gaveta da cozinha. Ela sabe o que ela tá falando. Exato. Não, filha, você vai ver, você vai precisar. Tipo, pra quê? Pra ler receitas, você vai fazer alguma coisa, um rótulo. Na cozinha tá ali fácil, realmente. Eu não sei qual é a vantagem de envelhecer. Eu tô falando sério. É vantagem só pro... que você fala assim, é a melhor idade. É a melhor idade de gastar tudo com remédio, com médico, né? É a melhor idade. Alguma vantagem tem, não? Tem, a gente só não sabe qual é. Não, a experiência. Isso. A experiência. Nossa, eu você sou olha super a coisa, experiente. Não, e você olha a coisa e você fala assim, cara, já entendi tudo. Olha, aquilo ali vai dar, vai dar, você sabe. Não, você me olha agora, você fala assim, nossa, essa mulher tem 44 anos. Pra mim é uma criança. 44 anos é uma criança. Isso, mas você olhando pra mim, você já imagina. Eu tô imaginando ao contrário. Se eu estivesse olhando uma pessoa um pouco mais... Você já sabe. E é tão... O inconsciente da gente é tão maluco que tem coisas passando aí no seu inconsciente, eu adoro inconsciente, que já estão falando um monte de coisa. Sim. E você tá sabendo. Tipo, você já tá vendo o meu futuro. Você sabe do meu passado. É ótimo. Então você fala, cara... Depois você pode me dar uma dica. Não precisa ser agora. Você pode falar... a experiência... Eu acredito muito nisso. Por isso que tem
tem a mãe quando cuida do filho, sabe? Diretores, quando eu trabalho que são mais velhos ou mais experientes. Eu tô dirigindo agora um grupo de garotos de 20 e poucos anos. Às vezes eu me incomodo muito que eles tipo assim, não estão nem aí, entendeu? Eu falo, gente, presta atenção, eu tô dando um ouro pra vocês. Ah, não quer saber. Aí até que eu falei, será que... Daí eu fico com raiva deles. Será que eu tô com raiva deles? Porque realmente eles entendem das coisas e eu tô com raiva do colágeno deles, porque eu penso, puxa, se eu tivesse... A minha mãe que falava isso pra mim, nossa filha, se eu tivesse a minha experiência e o seu corpinho, quantas vezes ela falou pra mim, nossa, o mundo era meu. Mas é errado isso, porque quando a gente tem uma oportunidade, às vezes você fala, pô, se eu tivesse aquela oportunidade que eu tive há 20 anos atrás, se fosse hoje, então. dá sempre errado isso. Essa conta não bate nunca, né? E o e se não existe, né? Por isso. A experiência, voltando, eu acho que o que a gente ganha com a idade, experiência só. Então não ia dar certo mesmo, porque eu não teria aprendido tudo que eu aprendi. E se aqui é uma vida de experiência... É o que eu falei pra você antes de começar o programa. Eu tô naquela idade que eu sei fazer quase tudo e não consigo fazer quase nada. A gente vai ficando velho, é muito louco isso, né? Muito. Nossa, que legal. Eu acho que se eu conseguisse correr esses 10 quilômetros, tá, eu sei como fazer, mas não dá mais pra correr esses 10 quilômetros. Eu vou ficar só olhando. Mas eu tô super naco. Depois dos 40 anos eu entrei super nessa vibe aí da musculação. Eu fico acompanhando meu filho pra não passar vergonha, ele me leva. Eu vou na academia todo dia. Eu vou na força do ódio na academia, mas eu vou. Mas é importante. Tem que fazer. As pernas, né? Sempre Isso. falam assim, as pessoas mais velhas morrem as pernas quando as pernas estão ficando fracas. E realmente... Um cara que é personal lá, nosso, ele fala o seguinte, você tem que fazer isso para você ter uma vida plena com 80 anos, né? Ir no banheiro sozinho, tomar banho sozinho, sem depender das pessoas. Isso parece que é bobo. É verdade. É sério. E acho que a gente tá descobrindo isso agora. Porque agora todo mundo é tudo, né? A gente é personal, médico. Hoje você abre o Google, a gente tem tudo. E a gente sabe, é desesperador isso, né? Porque é de uma sabedoria que hoje a gente possui que a gente não dá nem conta de metabolizar. Mas tem coisas que você fala, não, isso aqui é sério, gente. Academia não... Tá todo mundo então entendendo, mas todo mundo você é pode ser dessas personal. que vai na academia todo dia? Todo dia não, mas 3... Eu já cheguei aí 6 vezes por semana. Não, eu vou 3, 4, vai, 4. Todo dia não, só 6 vezes por semana. O meu máximo. E agora eu 3, 4, é mas isso. O pior, assim, que pior não, o bom é que é legal ir pra academia, você vê o resultado. Não que é estético, só o negócio de estética eu quero que se dane, mas pra saúde é legal, você percebe que você tá mais legal. Com certeza. Por isso eu acho que a gente é capaz, não digo que você fala, eu não consigo mais. A gente tá cansado, talvez. Sim. Eu me sinto assim, eu tô cansada, mas a gente foi agora, esse carnaval a gente passou num resort. Aí, meu filho, quero ir no paintball, quero ir no paintball, quero ir no paintball. O Fernando não curte tanto essa coisa de arma, sei lá. E o Gael, imagina, 15 anos. Vamos comigo, mamãe? E era um sonho de infância. Vamos lá tomar. Claro que eu vou. Tomar tiro amarelo, vamos agora. Aí eu cheguei, era a única menina adulta. Aí depois apareceram 2 pais, os homens, né? E aí tinha umas meninas Você também, desbravou, pouca. né? Não, foi muito engraçado. A hora que eu cheguei, eu falei, filho, só tem adolescente, eu vou embora. Ele, não, mamãe, você vai ficar comigo. Ele é tão lindo. Eu levei tanto tiro, eu tô com roxo aqui. Mas o legal é que você é magrinha e pequenininha. Se eu vou no paintball, pra mim não precisa nem mirar. Você olha e vai pegar em mim, né? Você olha e vai pegar em mim. Meu, tinha um cara que foi sem proteção? Não, ele foi sem camiseta, ele só pôs o colete. E ele era branco. Fica roxo, vai ficar pintado 20 dias. Era um adulto, gente, ficou. Só tirava nele. Mas o paintball foi uma moda muito grande. Eu ia sempre, era muito legal. Então eu não fui nessa época, muito entendeu? Legal. Aí ficou esse sonho guardado. Paintball e kart. E o kart qualquer um ganhava de mim. Você imagina, eu em cima do kart, vai a 5 por hora, pode ter o motor da Ferrari. Mas os molequinhos vão passar pelo lado. Mas olha só, você não tinha cabelo, porque ainda tinha o pânico que o cabelo das meninas não tem que prender, que vai prender no motor. Você lembra um pouco disso? Lembro. Nossa, e no paintball? Pânico. E no paintball se pega um tiro no cabelo. Nossa, imagina, tinge. Como é que faz pra tirar isso? Uma semana lavando, né? Gente, eu não fui no paintball. Por isso, eu era uma criança triste. Minha mãe não deixava eu ir. Não, sua mãe que fez certo de não ir, que a gente se machucava. Então, já levei tiro na boca de paintball. Muito roxa. Não, machuca muito. Machuca muito. Tipo, parece que eu levei uma bolada, que não dá pra mostrar aqui, gente, mas eu tô com uma bolada Acreditem de tênis. nela, tá? Parece que eu levei uma bolada de tênis, do tamanho de uma bola de tênis, roxo na minha coxa. Ó, a Carol Rubner tá aqui com a gente, atriz, e ela tá contando, ela tá em cartaz com 2 peças, já a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer um intervalo, a gente volta em 1 minutinho, fica com a gente.
Contagem regressiva, você já sabe, tem sempre dicas muito legais. A gente vem falando já da Mag Seguros, que tem um seguro para você receber em vida. Você tem um problema de saúde, você vai receber em vida. Você quebrou uma perna, torceu um braço, você não pode trabalhar, você está com alguma doença grave, você tem algum tipo de problema, você vai receber essa cobertura da Mag Seguros. Minha amiga Meire está aqui mais uma vez. Meire, obrigado. Meire, muita gente achou legal e a gente está sempre esclarecendo mais dúvidas de como é ter um seguro. Porque a gente tem muito essa cultura de, faz um seguro de vida, a pessoa morre e fica para a família. Você está me mostrando agora 2 produtos para as pessoas receberem em vida. O nome dos 2 produtos... Doenças graves. Sim. E um de área de incapacidade temporária, que o mercado conhece como DIT. DIT. Isso. Tá, então, de doenças graves, a pessoa ela comprou esse seguro que custa a partir de R$50 por mês. Lembrando, depende da sua faixa etária, depende do que você faz para viver. A partir de R$50 você tem um seguro. Então você está bem de saúde, você vai responder um questionário, você vai ser avaliado, você está bem de saúde. No decorrer, você está pagando lá 6 meses, 1 ano, sei lá, 2 anos, você teve uma doença grave. O que você deve fazer? Você vai primeiro procurar o seu corretor, que é o que te atendeu no começo e que fez o plano, que é a pessoa, eu acho que a pessoa-chave mais importante, que é quem vai conseguir elaborar e entender tudo aquilo que você precisa e te vender uma coisa correta para você e não para a empresa. Uhum. Juntar toda a papelada. Então, assim, digamos, vamos pensar assim, eu tive um infarto. Certo. O mercado hoje, você precisa... Primeira coisa que você deve fazer, vá ao médico, se não internar, você só vai morrer se você tiver um infarto. Por favor. Agora, você saiu de lá, perfeito, tá ótimo. O que você faz? Você sabe qual é o diferencial? Você não precisa sair de lá. Uhum. O mercado, ele exige 30 dias de sobrevivência para você dar entrada num seguro. Uhum. A Mag não. Você infartou na segunda, na terça-feira, você dá toda a papelada para sua esposa, dá entrada no site, e você já entra para você ter o recebimento da quantia que você programou. A partir de R$50 por mês, você pode ter o seu seguro. E existem seguros muito mais complexos, muito mais caros, tem cobertura de até R$50 milhões. Se eu recebo R$50 milhões, a minha mulher manda me matar amanhã, mas não é isso. Você tem qualquer valor de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, de 30 mil, de 20 mil, e você paga a partir de R$50 por mês. Como? Você entra nesse link que a gente está mostrando agora na tela e nesse QR Code você vai ter desconto, você vai pagar o primeiro mês menos e ainda vai ganhar um brinde da Mag Seguros, 190 anos ajudando você a ter uma vida muito melhor. Meire, a semana que vem a gente volta para conversar mais sobre seguros. Eu já assisti você na peça Banheira, você é muito engraçada. Isso. Tem gente que sabe ser engraçado e sério, independente de você ser humorista. Eu não sou comediante. É, e é uma sim. coisa. Não, exato, mas eu acho que eu trabalhei com Sebastião Polônio, Ronaldo Adoro o Sebastião Apolônio. Exato. Gente, ele me ensinou muito de comédia. Muito, muito. Ele falava pra mim assim, Carol, a piada sempre tá na cara de quem escuta. Tipo, é uma coisa que eu levo pra mim, ensino pras pessoas. Agora eu tô dirigindo uma peça que tem muito humor. Eu passo isso. E aí eu aprendi um pouco esse lugar desse humor com essas pessoas, com o Sembroni, com o Apolônio. Aí eu falei, gente, pra onde eu vou? Eduardo Martini é um cara aí que eu quero Você me sabia encontrar. que você é bem mais nova do que eu, mas o Ronaldo Sembroni, eu não sei se você sabe isso, ele escreveu o Vila Sésamo. O Vila Sésamo foi um programa para as pessoas que são Sim. da minha faixa etária, que é Galo Mais, que é 50 mais. Foi um programa que tinha a Sônia Braga, que tinha o Garibaldo, que tinha... E eu não imaginava, e o Sembroni falou, eu escrevia esse programa na Globo, nos anos 70. Então é um cara que manja muito de comédia, que sabe tudo, é um cara dedicado à arte. Ele faz aquela personagem... A Donana, ele arrancou os dentes pra fazer essa personagem. Ele falou, não é possível, Sembroni, que você fez isso. Ele falou, não, mas já não estavam muito bons. Eu falei, mas como é que você faz isso? Ele falou, não, é porque daí fica melhor pra fazer o personagem. O Sembroni, tudo que o Sembroni me ensinou e o que ele não é outra pessoa que não recebeu o que ele merece. O crédito dele. É muito triste. Isso é para mim, esses artistas que... Eles fizeram o Teatro de São Paulo, essa comédia popular em São Paulo, eles são muito importantes. Você já reparou que ele é muito humilde? Ele é muito humilde. Eu falo, mas você não pode ser assim, porque você... Acho que todos devem ser humildes, mas ele é assim, um
humilde num grau que você fala, não, você é um ídolo, você é um cara que você fez tudo e muito mais. As suas peças são um sucesso, as peças que você escreveu, dirigiu, atuou. Você é um grande nome desse segmento. Eu lembro de uma época que ele saiu no Guinness porque como o artista com mais peças em cartaz ao mesmo tempo, com textos. É um absurdo, né? Olha isso. E fez novela também, escreveu novela e o Sembroni. As Filhas da Mãe, acho que eu fiz 6 anos de... É uma peça que acho que são 30 anos já que ficou essa peça em cartaz. Eu fiz uns 6, já entrei ali depois. Ele é muito... Nossa, então acho que aprender com essas pessoas também... Para mim, eu dou muito valor a isso. Essa arte, que a arte tipo, é a base. Só voltando do Sembroni, que eu acho muito legal, quando eu trabalhei com ele na praça, lá no SBT, às vezes ele vinha numa humildade e falava assim, nossa, você estava vendo o seu texto? Você não acha que seria legal você falar? Eu falei, você imagina, esse cara tá prestando atenção no que eu vou falar e ele me sugerir um negócio... O cara é um ídolo, é você receber um negócio de um cara que você admira muito, que é humilde, que é um cara legal e que é do bem, totalmente do bem, que ele quer ajudar. Eu adoro o Sembroni. Não encontro muito, mas eu adoro. Eu acho que ele não tá muito bem também. Alguém me falou faz pouco tempo. Um beijo do Sembroni, né? Um beijão, porque ele adoro. É muito lindo. Nossa, ele é muito lindo. E aí ele é essa base, eu acho. É como se... para existir, né? A cereja do bolo, né? Tem a cereja e tem um bolo todo. E esses artistas que seriam os soldados, a galera da base, né? Que é como eu me vejo, nunca tem um reconhecimento. Só que se a gente deixa de existir... Não tem a cereja do bolo. Não, é claro que não. Não tem nada. Carol, como você conhece todo mundo desse meio, você chegou a trabalhar com o Coca, o Wilson Coca? Não me fala. É um cara... Conheci também. Você sabe que eu conheci o Wilson Coca, ele era figurinista do SBT. E ele foi nosso figurinista durante muitos anos. Fazia as roupas de teatro, ele desenhava muito bem, fazia as roupas, a gente ia na casa dele lá na Brigadeiro pegar e testava e tal. E ele também escrevia peças de teatro, ele era diretor de teatro e ele estava ultimamente num teatro lá na Domingos de Moraes, no teatro que chamava Teatro Novo, que era um teatro que chamava Teatro Novo porque ele era tão velho antes da reforma, os caras gastaram um caminhão de dinheiro, ficou lindo. Hoje é um espaço de stand-up que tem. E durante a pandemia, ele ficou com o Covid, eu liguei para ele, acho que no último dia que ele estava bem. E assim, isso foi um negócio muito chocante. É um cara que eu acho que você deve ter trabalhado com ele. Não, trabalhei também. Porque ele não estava bem, a gente estava em cartaz nesse teatro. Ele falou, não, eu acho que eu tô com Covid, mas eu tô bem. Foi o último dia bem dele. Nossa, mas uma coisa que o Coca fez e deixou foram os livros todos, né? Sim. E é uma coisa que o Sembroni não tem. A gente não tem as obras do Sembroni assim, como o Coca deixou. Então eu tenho todos, o qual que ele lançou, eu consegui ainda ir nesse lançamento, acho que são 6 volumes com várias peças em cada volume. Então ele deixou isso. Quem tem, muita gente tem. O Sembroni tá tudo ali. Aquelas organizações meio tabajara, tá tudo guardado ali, né? Então precisava muito disso, eu não sei agora, tem a sobrinha dele, né? O sobrinho também, olha aqui eu falando da vida do Sembroni, mas é uma pessoa que... E aí o Eduardo, claro que o Eduardo ainda conseguiu conquistar um lugar ali um pouco mais nos holofotes, né? Eu vejo assim. Mas é um cara que também, às vezes, eu falo assim, cara, ele merece muito mais do que ele tem. Muito Mas o teatro acaba sendo uma coisa menor em relação à televisão. Que as pessoas acham que quem é da televisão é mais importante porque aparece mais. Quando você encontra alguém que trabalha na televisão, parece que é amigo da gente. Nossa, que legal. Você vai conversar, muitas vezes você toma uma patada, que você fica achando que a pessoa é tão legal quanto ela aparece no vídeo. Nem sempre é assim. E eu acho os atores de teatro espetaculares. Aí eu acho tudo louco, né? Não, mas eu acho espetacular. Viciado em teatro. Mas eu acho assim, que é muito legal você ver. Porque na televisão, se dá um erro, você faz de novo, né? Se deu uma coisa errada, um enquadramento, você gaguejou, faz no teatro, como é que faz? Não, você continua, né? Isso é incrível. E é incrível. E eu acho que são os viciados em teatro mesmo, que no meu caso, eu sou... Às vezes falam assim, mas você não faz tanta TV? Fiz TV, fiz cinema, ainda faço. Mas é uma escolha. Às vezes eu mesmo falo, por quê? Por quê? Eu falo, gente, porque eu escolho o teatro. Ou o teatro me escolheu, eu não sei. Mas o mais legal do teatro, quando você está fazendo tipo uma comédia que você já fez várias, é você falar um negócio e a reação ser na hora. Aquilo lá é que nem um gol de Copa do Mundo.
Você fala, olha o negócio que eu vou falar agora, vamos ver, pum. É muito legal. E já aconteceu, isso daí acontece sempre. Isso já aconteceu comigo, acontece sempre. Tem alguns momentos quando eu tô me apresentando que eu sei que são bons. Então, eu chego e falo, agora vocês vão ver. Porque ontem, a hora que eu falei isso, e aí você fala e não acontece nada. Você fala, o que aconteceu? Será que eu falei errado? Será que esse público estava dormindo? Será que o público tá ruim hoje? Eu não sei se já aconteceu com você em momentos das suas peças. Com certeza, que agora eu não vou lembrar nenhuma vez assim disso, mas com certeza. E eu acho que tem a ver com o tempo e outra coisa, que é quando você acredita que vai dar certo naquele... Quando você tá muito seguro, né? Isso. Acabei de lembrar, aconteceu agora. Acabei de lembrar, uma coisa que eu faço é um nada. É uma surpresa que eu tenho E aí, era um segundo antes que eu... esse pensamento, mas foi meio inconsciente, você assim, fala, agora vocês vão ver, tá? Mas ele foi muito rápido, foi tipo assim, passei. E não era pra passar, né? Aí foi ali que eu falei... Perdeu o time. Tudo bem, segue. É isso mesmo. Eu acho que é um pensamento. Não, é o pensar... Você tá muito seguro de si, muito né? Muito seguro, não pode, gente. Tem que entrar morrendo de medo, sempre. Sempre. Você entra nervosa em todas as peças? Não todas, algumas mais do que outra. Essa comédia que eu tô fazendo agora, O Ladrão que Rouba Ladrão, tem 100 anos de perdão, que a gente fez 5 meses em 2023, a gente foi captar 5 meses. É muito legal essa peça. O Scarpinho, o Renato tava com a gente, que talvez você deve conhecer também. Sei, claro. E aí, esse ano a gente voltou o Edu criou o Festival das Peças lá da União Cultural e ele tava com uma peça por dia, quarta uma peça, quinta uma peça, sexta, fazendo vários personagens. Aí a gente entrou com o Ladrão e o Ladrão, ele tem uma coisa, eu não sei o que é, que ainda eu tenho uma coisa que vem assim dentro de mim, eu falo, ai caramba, é o Ladrão. Eu acho que eu não sei, porque a personagem é muito, eu imagino lá que é muito grande, eu não sei, eu tenho que ficar nesse lugar aqui, ó, muito tempo, porque a peça tá aqui, nesse ritmo. Talvez é isso. Aí eu vou indo pra esse lugar e eu sei que eu vou ter que ficar assim durante 1 hora. Vai me dando um negócio antes, que eu falo, gente, eu sempre falo a Viviane Alfano, que tá ali, minha amiga de camarim, eu falo assim, ai Vivi, me dá essa peça, me dá uma coisa. Não é toda a peça, o Ladrão me dá essa coisa. Você já aconteceu com você, que isso acontece comigo sempre. Eu acho que nem o Sembroni, eu não tenho nada escrito em lugar nenhum. Quando eu me apresento, tem horas que eu vou entrar. Então vai começar daqui 2 minutos, tá? Dá sinal. Você já passou isso com você? Tem horas que eu vou entrar em cena e eu não sei exatamente nenhuma palavra que eu vou... Nenhuma, nada. Começa falando boa tarde, eu não sei nada. Eu não sei. A hora que entra, dá um desespero. E aí parece que, sei lá, vem um espírito e te dá as coisas. Eu não sei se já aconteceu isso. Não é dar um branco, é dar uma apagada, assim, total no texto. Parece que você abre um livro e não tem nada. Claro. Principalmente quando eu faço muito... me chamam para substituir, por exemplo. E aí tem os blocos, né, que você sabe, não, agora é isso. E aí, uma hora, eu lembro uma vez eu tava muito assim, meu Deus, eu vou esquecer. Um colega meu, foi Ailton Guedes, amo também, fez a banheira comigo anos, trabalhei com ele também, fez O Ladrão que Rouba Ladrão, saiu agora, a última apresentação dele foi agora. Que ele, enfim. E aí o Ailton falou assim, Carol, sabe uma coisa que eu faço? É a primeira palavra. Boa. Qual que é a primeira palavra? É só ela. Porque a hora que você falar a primeira palavra, o resto vem. Você já sabe. Meu Deus, mas que medo. E aí eu me pego nisso. E às vezes, se eu entro aí nesse vazio aí que você tá falando, eu só fico, não, peraí, qual que é a palavra? É isso, vai na palavra. E pronto. Aí... Ai, é tão bom, né? Bom. É muito bom. Não, mas o legal é que normalmente quando você faz o teatro, você tem o texto todo escrito. Não, mas você é do improviso, exato. São artistas, eu não sou uma artista. A Laura Lacerda, também trabalho com ela, uma super artista de improviso, super. São outros artistas. O Eduardo Martini, ele fica nesse caminho. Mas ele também improvisa. Ele gosta do improviso. Então ele causa pânico em quem tá do lado dele, que são os atores que gostam esperando um pouco mais de texto, não sei o quê. Mas eu aprendi e olha só, eu queria muito trabalhar com ele. Eu lembro uma vez eu falando assim, cara, pra minha analista, falei, nossa, queria tanto trabalhar com o Edu. Ele ensaiou 6 vezes, a gente vai estrear uma peça. Cara, e toda hora ele muda as coisas. Aí ela falou assim, mas você não queria trabalhar com ele? Para que você vai continuar fazendo o que você fazia se você está tendo a oportunidade de aprender o que você queria aprender e que você não sabe? E aí vem o quê? O aprendiz. Se colocar em aprendiz. É isso, eu quero aprender com o mestre. Como o mestre faz. Então, eu aprendi a trabalhar com ele. Ele pode falar o que ele quiser. Eu continuo. E aí eu aprendi, nunca. Tipo assim, que o mais importante pra ele é contar o que é pra ser contado. E é por isso que ele é genial. A genialidade dele tá nesse lugar.
É só improviso. Gente, a semana passada na peça, eu não consegui. Eu tive uma crise, eu não consegui. Eu comecei a rir. Eu falei, não. E ele era aniversário de um ator da peça, e aí ele começou a inventar uma história junto com o aniversário. Só a gente sabia. Aí a Vivi desmaiada no sofá, que tem uma hora que ela fica desmaiada, a Vivi começa a rir. Soluçar. Eu falo, gente, aí e às vezes eu vejo o Eduardo, eu me emociono. Às vezes eu não sei se eu tô emocionada por ele, pela genialidade dele, pela cena que ele tá fazendo. Eu sou assim. Ele é acima Fã. da média. Quero convidar ele um dia pra vir Ai. pra cá. Ele é muito legal. Gosto muito dele. Sou fãzão. Ó, a Carol Rubner tá aqui com a gente. Tem fotos que ela mandou pra gente. Vamos ver algumas fotos. Você vai falar o que são essas fotos. Ai, dele Eduardo agora, Martini! Essa peça a gente fez, era depois daquela noite. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Eduardo. Já faz olha o cabelinho dele ainda, porque ele tingiu o cabelo depois pra fazer o clone, né? Sim. Isso aí acho que foi antes da pandemia, acho que 2018. Isso lá no Teatro da União Cultural? Não, eu acho que a gente fez Vira da Lata, essa peça, e a gente fez no Décio de Almeida Prado. Era eu, ele, o Scarpim, também o Renato, o Theo Hoffman, depois o Juan Tela, e aí a banheira com a Ailton Guedes. Essa eu já vi. Essa é muito legal. Essa peça, é meu, muito legal. nossa, 6 anos. Vi Eu lá fiz falei, 6 no anos. Teatro do Jardim Sul. Gente, foi Jardim Sul, Maria Della Costa, Ruth Escobar. Aí Michele, também veio ó. o Teatro Jardim Sul. Michele Muniz, Mônica Carvalho. Gente, essa peça era muito engraçada, dirigida pelo Ricardo Rizzo. Amor, Humor, o resto é bobagem. O texto da Mônica, né? Carvalho. Aí eu fazia uma socialite, gente, era muito engraçado, que adorava fazer plástica. Adorava Nicole. Nossa, divertidíssima essa peça. Você também. adorava, mas você é dessas que não tem procedimento nenhum, né? Você Não, é ainda natural, não. menina natural. Eu sou Natural, olha que bom. E essa também, Enquanto Crianças Dormem, a gente ganhou melhor peça independente, Prêmio Aplauso Brasil. Essa é uma peça infantil. Não, era parece, né? Mas Parece. não, aí era um sonho que a Kelly vivia, mas é mesmo, a Kelly vivia um sonho, isso era uma tragicomédia do Dan Rossetto, vencedor do Prêmio Aplauso Brasil de teatro independente, melhor elenco também a gente foi indicado. Eram 2h40 essa peça. Essa peça eu tinha não a temporada inteira, tinha um intervalo. Eu tinha dor de barriga mesmo. Tinha um piripaque na peça. Tinha piriri, mas era uma peça muito louca. A primeira cena era um estupro coletivo 3, porque ela era uma atendente de fast food. Era incrível essa peça. Era o sonho dela era ser artista de musical e ir pra Broadway, só que ela era uma atendente de fast food. Então ela às vezes saía da realidade e Ou seja, é uma peça muito louca. E aí era um sonho, por isso até, era um sonho, aquelas cabeças de galinha, era a hora que ela tava num sonho que ela tava Muito conversando louco com isso. um artista com um apresentador de TV. Uma loucura. Tem mais fotos? Nossa. Essa peça... Gente, esqueci o nome da peça, adoro isso. Você tem isso, o Vitor Wagner, isso aí foi lá no... Vitor Wagner que fazia... Marcelo Medeiros. O Vitor Wagner que foi galã da Manchete. Foi, gente. Mandacaru, né? Gente, Essas o Vitor novelas é assim. muito doido também. Muito legal. Muito. Nossa, o Vitor... Manchete, Olha... a gente tá falando, tem gente que não sabe que existia um Isso, canal gente, chamado é Rede verdade. Manchete, que agora é a Rede TV, que desde o ano 2000 é a Rede TV, ou de 99 é a Rede TV. Antes era a Rede Manchete, que fez muito sucesso. Teve um monte de programas, ele novelas. fez a novela que a Thaís Araújo, como chamava? Vamos? Olá. Chica da Thaís- Silva. Chica da Silva. Você não esperava Ele que eu era soubesse. o comendador. Essa você não esperava que eu soubesse. Ele era o comendador, ele sempre falava não, e ele foi um Cara galã do momento. galã, ele era um do momento, olho claro. acontecimento, exato. Aí E essa também, foto com o aqui? Marcelo Medeiros também, A Casa de Bernardo Alba, aquela peça que a gente estava vendo antes é a mesma direção dessa peça, que é o Marcelo Medeiros. A gente fez A Casa de Bernardo Alba, que ele fez mudou aí, a Martírio era meio apaixonada pela dela, uma coisa bem legal que ele criou nesse texto. E a gente ficou em cartaz. Eu fui passando. A gente ficou ali na Roosevelt. Então, já assim, eu conheço São Paulo. Ela já ficou em cartaz na Roosevelt já. E no Maria Della Costa também. E no E no Bibi Ferreira, com o Chesco. morei. Ai, Chesco. Eu fico no Chesco, eu sou tão antigo que o Chesco era o He-Man quando eu trabalhava com ele. Olha que coisa antiga. Ai, o Chesco me deu muitas oportunidades, sério. Ele é uma boa figura, né? Eu tinha 25 anos quando eu conheci o Chesco. 24, 25.
E aí ele me colocou e aí eu comecei a fazer um monte de peça lá. Nossa, que eu aprendi muito com o Chesco, com o Apolônio. Gente, aprendi muito. O Apolônio eu conheço porque ele era diretor, quando eu fiz a praça, ele era diretor, assim, de novos atores. Então começavam as meninas que eram da figuração e queriam virar atrizes, elas ensaiavam todas as cenas com o Apolônio. Era muito legal, porque elas vinham bem. Elas vinham bem, porque é difícil, você nunca falou nada, você vai, a primeira cena, mesmo que você tenha uma fala pequena, alguma coisa, antes de passar com o Marcelo, o nosso diretor, passava sempre com o Apolônio. Ele é craque, Sim, gente. acho muito legal, ele sabe das coisas. Humor salva vidas. Então, isso daí é o máximo. É. Carol, você acha que você fez quantas peças? Dezenas, né? Eu acho que deve estar entre, assim, se for profissional já, entre 20 e 30, eu acho. Aí se somar todas, mas não sei. Muita coisa, porque Eu você já fez preciso muita também fazer coisa. humor. Você já fez muita coisa. Já, e de tudo. Isso que às vezes eu falo assim, nossa, agora o artista tem que ter tá vindo um movimento. Tem que ser eclético. Não sei. Eu acho que eu sou, mas que tem que ter uma única coisa, assim. Quem você é na arte, sabe? E eu sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa. Eu me considero assim também. Eu sou ruim em vários segmentos. Eu sou ruim fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que dá pra fazer. E tem coisas que os caras mais antigos me falam. O Canarinho, que não sei se você vai lembrar quem é o Canarinho. Também, o Canarinho falou a melhor frase pra mim um dia e ele já falou pra outras pessoas. Ele falou assim: se te perguntarem se você sabe fazer tal coisa, fala que você sabe, porque ninguém sabe porcaria nenhuma. Você sabe? Faço. Mas você sabe? Sei. Você canto. E você? Sei. Ele falou, ninguém sabe. Fica tranquilo. Dê sempre essa resposta que a sua vida vai andar. Eu achei muito bom isso. E a palhaçaria tem um pouco isso, né? Palhaçaria eu acho demais. Faz tudo. Eu estudei um tempo também com a Beth Dorgan, também uma sumidade da palhaçaria. E é esse lugar. Podemos tudo. Tipo, pode ser, então canta agora. Agora, mas não é a melhor coisa? Improviso. É comigo, é a minha especialidade. Tô aqui com a Carol Rubner, atriz, e a gente vai fazer um intervalo e a gente volta já. Fique com a Estamos de volta com a Carol Rubner, atriz ótima. E, Carol, você tem uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre esse assunto, que eu adoro. Você é casada com Meligene, que eu sou fã número 1 desde sempre. Eu já quase fui preso por causa do seu marido. Você não sabe essa história, mas é muito boa. Você ainda não conhecia ele. Em 99, quando ele foi semifinalista lá de Roland Garros, a gente começou a assistir todos os jogos, porque estava muito legal. E a gente torcendo pelo Guga e pelo Meligene. Claro. E o Guga perdeu na rodada anterior, nas quartas de final, e o Meligene foi para a semi. Quando ele foi para a semi, teve um jogo, eu não sei se foi o da semi, foi eu acho que o jogo anterior, que ele não deixava molhar a quadra. Que foi um negócio, não deixava. O outro tenista queria molhar a quadra, falou, não, a quadra não, tava parecendo um deserto. Ele tava cheio de saibro até a orelha, até dentro do olho. E ele não deixava. E eu estava num restaurante japonês de um amigão meu de infância, que chama Yakitori. Esse restaurante existe até hoje, em Moema. Então, eu e o meu amigo o Fábio, que inclusive já jogou com o Meligene, ganhou quando o Fábio tinha 20 e o Meligene 12, ele ganhou e ele fica falando para todo mundo. Eu ganhei do Meligene. Eu falei, não importa quando, o importante é falar que ganhou e é verdade. Aí a gente estava nesse restaurante e nós começamos... Claro que a gente e uma caixa de cervejas, a gente tomando tudo, torcendo pelo Meligene. E estava tendo uma festa de uma multinacional. E a gente foi expulso do restaurante do meu amigo, que pediu, pelo amor de Deus, falou, pelo amor de Deus, vocês podem ir embora daqui, que não tá dando o que vocês estão fazendo. Vocês acham que vocês estão no jogo do Corinthians. Não é, isso aqui é final de tênis. Tanto que eles assistiam o tênis sem volume, pra só ver, né? Fica todo mundo assim e você vendo a contagem. E a gente foi expulso, eu e esse meu amigo, do restaurante por causa do Meligene, de um jogo que ele foi pra semifinal, que foi o jogo das quartas de final, e ele foi pra semi e eu fui expulso do restaurante por causa dele. É muito louca essa história, né? Muito fã. Muito. Não, ele e como é que você conheceu ele? A gente se conheceu na porta do Namata Café. Que era um bar famoso, né? Exato, eu tava chegando, ele tava indo embora. Até é curioso isso, né? Porque a gente tá juntos há 20 anos. E aí, era 2005 que eu conheci ele. 2005, 2006, 2005.
É sempre, gente, 2005 ou 2006, não sei, a gente Desses se anos perde aí. um desses anos. E aí ele tava saindo, tanto que a gente brinca até hoje, que lá ele ele dormia super cedo e eu era mais da noite mesmo. E aí hoje a gente equilibrou. Ele passou a dormir um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. E era uma das nossas maiores diferenças, porque a gente se conheceu, eu estava chegando, ele estava indo embora. Mas no fim eu não entrei e ele não foi embora. E a gente Ficaram já ficou conversando no primeiro dia? conversando muito, não é pouco. Eu acho que o nosso relacionamento é baseado na Conversa. conversa. Isso é muito legal. Porque eu falo e ele fala. O Fernando fala mais que eu. Ele fala Fernando bem também, hein? fala muito. Ele fala bem. Fala... Ele fala bem também. E a gente junto, a gente fala. O que a gente faz? Fala. É o dia inteiro. E até hoje. E esse dia, que eu tava entrando, ele tava saindo, eu lembro que eu vi ele chegando. E é uma coisa tão maluca, porque eu não sabia, assim. Eu sabia que era Meligene. Eu sabia que era um tenista, mas eu não era dessas. Eu não torcia. Você não foi expulsa de nenhum lugar por causa dele? Não, eu nem sabia, não sabia contar tênis. Era uma coisa... Eu lembro, assim, de Guga Comer Banana, Jornal Nacional, e Fernando Meligeni. E ele já tinha parado de jogar. E estava fresca a cara dele na minha cabeça, porque tinha um outdoor dele. Ainda existia isso naquela época, a gente outdoor, que ficou na rua, já que você está explicando, explica para as pessoas o que é, né? Outdoor, aí, tá? Aquela fotona grande. Isso, que não tem mais. E aí tinha um bem na minha rua, que era de um programa que ele fazia na Cultura. É mesmo. Aquele programa que foi o Neymar criança. Isso, acho que de fininho, depois era fino, eu não sei, porque ele teve de fininho depois da gente casado em outra emissora, agora que eu não lembro. Então tava assim, todo dia eu chegava em casa, via aquela foto e eu assisti o programa dele com o Gabriel Pensador na Cultura, que o Gabriel tava surfando, ele surfou. Então assim, o Fernando a cara dele tava fresca na minha cabeça. Sabia quem era, mas não lembrava muito quem. Isso, mas tava onde? fresca, tava lá toda. E aí esse dia eu vi ele indo, daí eu falei pra minha irmã, nossa, aquele cara ali é o Meligene. E eu sou muito espontânea, mesmo sou espontânea. Nunca vou perder a minha espontaneidade. Isso é a melhor coisa. Espontânea. Olha, Meligene, fala Meligene. Foi assim que a gente conheceu. Fale aí. Você que abordou, né? No carro, exatamente. Fala Meligene. Foi aí. Fala Meligene. Fale aí, tá. Mas assim, fala Meligene. Puta, a balada tá legal? Não, o show acabou, tô indo embora, tô entrando. Aí ele deu a volta. Tava no carro, ele desce aí. Eu falei, não dá pra estacionar, tal. Ele, já nas piores intenções, né? Ele já sim, nas piores intenções. Nenhuma. Só que a minha irmã queria fazer xixi. E aí, a minha irmã assim, do lado, eu falei, para. Não, deixa aí. Aí ele chamou o Ceará, que é o Marcelo, que é empresário dele hoje, há anos. Falou, Ceará, leva ela lá dentro, que ela quer ir no banheiro e tal. E aí ele, não, desce aí. Aí o cara da porta falou, pode deixar o carro. E aí eu desci. E eu fiquei conversando com o Fernando quase 3 horas. O pessoal indo embora. Que virou um grande amor. Exatamente. E nessa conversa, e assim... É tão maluco tudo, porque eu lembro que ele ainda veio com essa, me dá o telefone, e eu fingi que não ouvi, ele foi indo embora assim. Era telefone fixo ainda. Era telefone fixo. Era mesmo. Mas hoje, alguém tem telefone fixo hoje? Ninguém, né? Na minha casa não tem há 20 anos. Eu tenho ainda um número, mas eu preciso desconectar esse número. É aquele que vem na TV a cabo, que a gente só paga, né? É sempre, tem que parar lógico. Com isso, mas ninguém mais usa. Não, nossa, ninguém é verdade. usa, ninguém eu lembrei sabe. até do meu número agora. Muito bom. 50 51 39 64. Vou ligar agora. Não pode ligar, ninguém vai atender. Ó, a Carol Huber tá aqui com a gente. Tem mais fotos? Não, já mostrou todas? Vamos ver se a gente tem mais. Ó, que aí, legal. ó, com o Ronaldo. Ai, Ronaldo. Era uma peça dele, de artista louco, todo mundo tem um pouco. Totalmente diferente, né? Era, totalmente gente. outra pessoa. E essa peça era muito engraçada, porque ela chegava assim e no fim ela ficava muito louca, essa personagem. Ela ia se transformando, era como se ela tivesse várias personalidades. Eu não lembro. E aí, gente, essa eu não podia deixar, né? Mark Ruffalo, quando eu participei do ensaio sobre a cegueira, uma participação assim rápida. Conheci Juliane Moore, Heraldo Firmino, grande palhaço. Isso, muito legal. Maravilhoso, Heraldo Firmino. Esse filme foi gravado uma parte em São Paulo, é isso? Uma parte, mas a minha participação foi em Montevidéu. Nossa, aquela cidade... Tem uma cena no Minhocão, esse filme, não tem? Mas a minha foi ali em Montevidéu, incrível. Mas uma participação muito... E as Azul... Não pode ser você isso aqui. Ai, gente, isso aqui não pode ser você, então, desculpa. Você sabe que eu acho que essa é a... Se alguém falar assim, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso. Que seria quase um expressionismo. É que eu não consigo aqui, eu não consigo ainda me aprofundar, mas eu acho que daqui pra frente eu vou um pouco pra esse lugar você tem uma coisa que é com pouca vaidade, que é difícil. Nenhuma vaidade. É difícil uma menina bonita
querer fazer um negócio feio. Ah, Normalmente não. a gente que é feio quer fazer um papel de bonito. Isso daí não é todo mundo que se sujeita a fazer. Não, eu amo. Você pode ter certeza, não é todo mundo que se sujeita a fazer isso, não. Nossa, são anos de trabalho. Olha, eu não tenho nenhuma vaidade como atriz. Isso é Se você muito precisar legal. engordar, se precisar emagrecer. Asa Azul, foi na pandemia que a gente criou essa peça e foi, nossa, Asa Azul tá Eu guardada. também não tenho vaidade nenhuma. Eu tô aqui porque é um papel que eu tô fazendo Não. de mais gordo. Por mim, eu sou magro, mas é um esforço que eu faço sobrenatural. Aliás, mandar um abraço pessoal da padaria Portal do Padeiro, que fez um café buffet, que você passou Nossa, correndo, depois exato, você vai não, mas eu- voltar. com É certeza. maravilhoso, Portal do Padeiro, lá no Portal do Morumbi. Agradecer ao Gil, meu amigo Aguinaldo também, todo mundo. Ó, o programa passa muito rápido, a gente vai rapidinho pro intervalo e já já a gente volta com a parte final com a Carol Rubner. Fica com a gente aqui. Finalzinho do programa, Carol Rubner, atriz, essa simpatia. Carol, você teve um episódio no SBT que você ganhou um reality show. Poucas pessoas que eu conheci na minha vida ganharam um reality show. Você ganhou a 4ª edição da Casa dos Artistas. Só que aconteceu o seguinte, era a Casa dos Artistas, Protagonista de novela. Qual era o prêmio? Você ganha, sei lá, tinha um prêmio em dinheiro, não sei se tinha, prêmio em dinheiro, que o SBT é bom pra pagar. Só que o grande presente era, você vai ganhar o reality show e vai ser protagonista de novela. Perfeito. Você foi protagonista de novela? Mas é claro que não! Mas você teve um papel importante na novela. A realidade é uma só. Eu tive um papel que tinha. O Rancoleta me chamou na sala dele e falou assim, olha, Carol, eu tenho esse papel. É o único que tem. Não tinha outro. As opções sim ou não, tipo comida de Isso, avião. Exatamente. E aí, eu ali, numa ansiedade, sozinha. Hoje também é aquilo que a gente tá falando lá no começo. Se te eu vou fosse voltar. agora. Nossa, eu tinha feito tanta coisa, eu tinha saído na Playboy, certeza absoluta, absoluta. Certeza. Nossa, por que eu não saí? É Um monte de amiga minha comprou apartamento. Nossa senhora, por que eu não... Por que não o quê? Hoje eu tô aí de biquíni nas redes sociais falando, gente, alguém me dá uma curtida, por favor. Ai, ai. É uma loucura esse mundo. Eu não fiz isso, não falei pro Rancoleta, não. Não, Rancoleta, não quero. A advogada veio conversar comigo, eu fui conversar com ela depois também, eu falei, olha, eu queria... Ela, então, o senhor Silvio Santos, aí teve todo um... Eu falo pra Porque todo eles mundo... gostam de falar o nome das pessoas, Ó. né? Todo mundo, né? Mas eu E sou o Silvio, eu lembro que ele te elogiava muito, né? ele me adora. Isso, ele falava, eu acreditei. Sabe o que ele falava? Então quer dizer que está surgindo a nova Fernanda Montenegro? Eu falava, nossa, tá surgindo, sou eu. Porque a gente acredita em tudo, a gente é jovem. Mas eu acredito também, Gente. Carol, que tem coisas que o Silvio não depende dele. Ele Não, passa pra outras pessoas. gente, Ele vai entrar na novela? Com certeza, não. Então Por é. favor, exatamente. Então Deram lá pro departamento de elenco assim, olha, ela ganhou um programa e dentro do contrato escrito em linhas miúdas, muito pequenas, daqueles que você tá sozinho e nem lê direito que você é jovem e tá. Você já assinou. Tava escrito que era um personagem na novela. Só que o que o programa vendeu durante... É que era o nome do... Inclusive o Silvio Santos, incrível, maravilhoso, nossa grande Você referência. imagina o você amor conhecer o Silvio Santos, Não. o Silvio falar com você, se dirigir Carol, a você. exato. Não, isso não tem preço. Gente, ver o Silvio Santos com o microfone caído. Isso é maravilha. Várias vezes. Depois eu fiquei fazendo Ratinho. Fiquei um tempo trabalhando Que no programa legal. do Ratinho. Eu adoro o Ratinho também. Fazendo quem é o verdadeiro. Aí até rolou, o Ratinho veio falar assim, nossa, o Silvio quer te dar um programa, o patrão quer... E eu falei, Ratinho, mas eu não vim ganhar um programa. Eu quero ser protagonista de novela. Esse é o meu objetivo. Eu vim aqui, eu nunca me inscrevi pro BBB. Eu não saí pelada. Não era, eu quero... A minha loucura era ser protagonista de novela, porque eu sabia que se eu fosse protagonista de novela e fizesse uma novela, as coisas iam ficar mais fáceis até no teatro pra mim. Realmente o teatro, eu acho que o Chesco acabou me chamando pra trabalhar com ele, muito por causa da Casa dos Artistas. Claro. Não posso negar isso. Todo mundo, A tudo é uma Casa dos consequência de Artistas tudo. me né? ajudou muito. O Miguel Arcanjo Prado, que é uma pessoa que eu sou apaixonada. Que escreve, né? Que Sobre é do TV. blog. Ele começou a falar de mim, aí um dia eu perguntei, falei, Miguel, tipo, por quê? Porque eu vi muita coisa que aconteceu dentro do programa. E eu acho que você... Tipo, é como se ele foi um justiceiro aqui Você fora. sabe que eu acho que uma das pessoas que ficou mais chateada com você depois foi o Meligene. Eu vou te falar por quê. Uma época... Legal isso aqui falar. Eu apresentei um programa no SBT.
chamado Você Se Lembra. Era um programa que dava 100 mil reais de prêmio por semana. Uhum. E eu convidei muito o Meligeni para ir. E passou o tempo, eu nunca soube por quê. Fiquei sabendo depois, um dia, que ele era meio grilado com essa coisa do SBT com você. Ele ficou mesmo. Ele ficou chateado. E ele não me conhecia, tá? Porque Sim. ele me conheceu, já tinha tudo isso passado, mas só de eu contar pra ele, Ele e ficou ele chateado. usou... Ele não foi por causa disso. Isso, ele usou a força dele, tudo que ele podia pra me defender, sei lá, na cabeça dele, justiceiro, ariano, dentro do SBT. Realmente... Ele ficou triste. E eu acho assim, tudo tem que... Por mais que a gente fique triste, algumas coisas a gente acha que tem que ser um momento, nunca é um momento que a gente pensa. Nada é como a gente pensa, né? Você acha, pô, eu vou ganhar na Mega Sena e vai ser assim. Você pode até ganhar na Mega Sena, mas nunca vai ser do jeito que você tá pensando. Você vai ser protagonista de novela, que eu tenho certeza que você vai ser uma hora, mas nunca vai ser do jeito que a gente tá pensando. Nada é do jeito que a gente tá pensando. É verdade. Enfim, ó, Não, final... é isso. Eu tava assim, ó, gente... isso aqui, é um isso aqui presente pra é a mim. pergunta... É a pergunta no final do ano, que é o final do programa, que é a pergunta para perder a amizade, mas é uma pergunta de coração. Que lindo. Aqui, É agora. é uma pergunta rápida. Ai, gente, eu tava louca. Ô, pra saber o Carol, que era. O que você prefere hoje, em 2025? Sem pensar, o teatro ou a televisão, e por quê? Você só pode escolher um, agora. O teatro. Azar da televisão. O teatro até morrer, porque o teatro me abraça. O teatro sempre me quer. O teatro que me quer. O teatro tá lá, todo dia. E se não tem, eu faço ele acontecer. Eu não sei fazer TV acontecer. Eu não foi esse meu caminho que eu escolhi. O meu caminho foi o teatro. Então, tava louco pra ver o que era essa caixinha. E o teatro, eu acho, que mesmo quando você faz um papel bem pequenininho, você também é protagonista. Nossa. Daquele momento, você é protagonista daquela fala, daquela cena. Eu acho muito legal. O teatro é muito pra rico. lavar, você é de corpo e alma. É Teatro o é pra você público. economizar o psicólogo, né? E também o público. Nada é igual ao teatro, nada. Tipo, a experiência de assistir o teatro nunca vai ser igual a você. Gente, o teatro tá aí há milhões, desde que o mundo é mundo, desde que existe comunicação. Falando nisso, Nunca acabou. você está em cartaz no Teatro da União Cultural. Isso, Teatro União Cultural, Ladrão que Rouba Ladrão, tem 100 anos de perdão, às sextas-feiras, às 21 horas. Reconciliação, domingos, às 17 horas, também no Teatro União Cultural. Essas duas peças. E estou dirigindo uma peça, minha primeira direção teatral, da peça Santa Selene do Olho Tapado, que estreia dia 22 de março no CPA, que é o Centro de Pesquisa e Artes, ali na Domingos de Maio, bem perto do Arc. Muito bom. Carol, queria te agradecer. E semana que vem a gente volta. Você é uma simpatia, adorei te conhecer, você é uma graça. Nossa, obrigada, sou uma graça. Obrigada, Zé. A gente volta semana que vem. Obrigado, gente. Já não olho, o tempo voa até me enjoar.